o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele não havia brecha alguma, antes, ainda que até este tempo não tinha posto as portas dos portais. Sanbalat e Gesem enviaram mensageiros a dizer: vem, congreguemo-nos juntos nas aldeias, nos vales, no vale de On. Porém, intentava fazer mal, e enviei mensageiros a dizer-lhes: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse para ter convosco. E da mesma maneira enviaram-me a mim 4 vezes, e da mesma forma eu lhes respondi. Olhe novamente para o versículo de número 3, na frase que enfatiza o versículo que diz: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Você pode repetir isso? Diga: estou fazendo. Mais forte, diga: estou fazendo uma grande obra, de modo que não posso parar. Você que está em pé, tome o seu assento, e você que está sentado, continue adorando a Deus. Meus irmãos, orando a Deus e pedindo ao Senhor inspiração para poder falar ao vosso coração aqui nesta noite, Deus me fez olhar para o texto que nós acabamos de ler, e atrelado ao texto, Deus confiou-me um tema para pregar aqui nesta noite. Eu quero pregar debaixo do tema: a obra não vai parar. A obra não vai parar. Amém? Olhe para alguém que está perto de você, dá um sorriso para ele ou para ela, porque cara feia já basta o cão olhando para a gente o tempo todo, né? Então dá um sorriso aí para ele ou para ela, e diga isso para ele ou para ela, diga: a obra não vai parar. Mas forte, diga: a obra não vai parar. Quem for, levante a mão e só um pouquinho mais baixinho, por favor, muito obrigado. Gente, o livro de Neemias é o 16º livro da Bíblia Sagrada. Um livro pequeno de apenas 13 capítulos, e cerca de 406 versículos, escrito no ano 445 a.C. Nós chamamos o nome de Neemias e atribuímos a ele a autoria deste livro. Embora Neemias tenha sido o autor de maior parte deste livro, os últimos 2 capítulos deste livro não foi escrito por Neemias, mas sim escrito por Esdras. Quando nós olhamos para o personagem e quando nós olhamos para o enredo deste livro, ele tem muito a nos abençoar. Existe uma observação que vale a pena ser feita concernente ao livro de Neemias, pois o livro de Neemias, junto com o livro de Esther, que a irmã aqui pregou e falou para nós, na verdade, esses 2 livros originalmente eram um livro só, chamado de o livro do retorno, pois tratava do povo que está retornando do cativeiro babilônico. Porém, no século II depois de Cristo, por intermédio de 70 sacerdotes, conhecido como Septuaginta, que vão fazer a tradução do Antigo Testamento, que foi escrito na sua maior parte em hebraico, para o idioma do Novo Testamento, que era o grego. E nessa transliteração, eles vão separar o livro de Neemias e o livro de Esther. O livro de Neemias
está dividido em no mínimo 3 partes. A primeira parte é do capítulo 1 ao capítulo 7. E nessa parte nós vamos enxergar a reforma social de Jerusalém, por intermédio dos muros e por intermédio das portas. A segunda parte do livro de Neemias está entre o capítulo 8 e o capítulo de número 10. Aqui nós vamos enxergar a reforma civil, pois Neemias, direcionado por Deus, vai repassar a lei de Deus aos ouvidos do povo e vai criar novas leis conforme Deus havia lhe instituído. A terceira parte do livro de Neemias está entre o capítulo 11, 12 e 13. E nesta parte nós vamos enxergar uma reforma espiritual. O culto a Deus vai voltar, e o culto a Deus vai se tornar a ferramenta de adoração de Judá. Quando nós olhamos para o livro de Neemias, nós aprendemos no mínimo 3 lições poderosíssimas. A primeira lição que esse livro nos ensina é que não existe ninguém que possa impedir o agir de Deus. A segunda lição é que aqueles que trabalham nesta obra precisam trabalhar em união. A terceira lição que este livro nos ensina é que Deus vai restaurar tudo aquilo que o inimigo destruiu. Neemias vai se transformar no agente da restauração. Quem era Neemias? O nome Neemias significa confortado por Deus, ou aquele a quem Deus conforta. A Bíblia cita o nome do seu pai, que se chamava Acalias, mas a Bíblia não cita o nome da sua mãe. Segundo as traduções dos medo-persas, a mãe de Neemias chamava-se de Damáspia. Este Neemias tinha um irmão, e este irmão chamava-se por Anani. Este Anani era sacerdote, e no final do livro de Neemias ele vai se apresentar a Deus também como músico. Olhar para Neemias é entender que este Neemias, ele era da tribo de Judá, embora a sua vida foi voltada para a obra de Deus. É muito claro em afirmar que ele não teve nem esposa e também não teve filhos. Este Neemias, ele tinha um primo de terceiro grau aproximadamente, que é chamado de Esdras, que é o mesmo que vai escrever o livro de Esdras, e é o mesmo que vai escrever o final do livro de Neemias. Neemias foi escolhido por Deus para que pudesse restaurar, reedificar e reconstruir tudo aquilo que o adversário tinha destruído. Se você observar na vida de Neemias, você vai ver que este Neemias, ele tinha no mínimo 4 funções. Ele aparece na Bíblia como copeiro, e essa expressão copeiro dá a entender que ele defendia a caça do rei, pois naquela época era extremamente comum que as pessoas envenenassem os monarcas. Então, para evitar que o monarca fosse envenenado, eles tinham o que nós chamamos de copeiro, mas para eles era o defensor da taça. Mas além de copeiro, a Bíblia apresenta Neemias como governador, pois ele vai exercer a função de governador durante 35 anos para o povo de Judá. A terceira função de Neemias, ele era conhecido como legislador, aquele que ensina a lei e aquele que cria leis. Em quarto lugar, Neemias vai se transformar em supervisor, pois ele vai supervisionar tudo aquilo que estava sendo reconstruído. Neemias vai aparecer
pós o cativeiro babilônico. E falar do cativeiro babilônico é falar de uma página negra na história da nação de Israel. Até porque Israel enfrentou 3 cativeiros. O primeiro cativeiro é chamado cativeiro egípcio, que vai durar 430 anos. O segundo cativeiro é o cativeiro assírio, que vai durar 237 anos. E o terceiro cativeiro é o cativeiro babilônico, que vai durar apenas 70 anos. Porém, em proporção de sofrimento, o cativeiro babilônico é muito pior do que os outros 2 cativeiros. Até porque o cativeiro egípcio vai se estabelecer porque o povo tinha uma promessa de crescimento. O cativeiro assírio vai se estabelecer porque o povo está em crescimento. Mas o cativeiro babilônico vai se estabelecer porque o povo está em falta com Deus. Abandonaram a lei, não queriam mais guardar os sábados e não queriam mais seguir todos os princípios que Deus havia estabelecido. Então Deus vai tirar a mão de sobre a cabeça de Judá. E Deus tirando a mão de sobre a cabeça de Judá, o povo vai ficar vulnerável. É nesse período que vai aparecer um homem chamado Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, e que ele tinha dentro do seu coração o intento e a vontade de tornar a Babilônia uma potência militar na terra. Ele vai conquistar algumas nações, mas ele morre sem ter conseguido conquistar todas. O seu filho, por nome de Nabucodonosor, vai assumir o lugar do seu pai, e para dar honra e continuidade ao legado do seu pai, ele vai continuar a conquista das nações, até que alguém informa para Nabucodonosor que lá em Jerusalém havia um povo e também havia um templo chamado Templo de Salomão. Tinha ouro por dentro, tinha ouro por fora, tinha ouro até na escada, tinha ouro até na calçada. Este Nabucodonosor teve uma ideia: eu vou conquistar Jerusalém. Para que Nabucodonosor acessasse Jerusalém, ele vai dividir o seu plano em 3 etapas. Olha para cá. A primeira etapa vai se estabelecer no ano 605 a.C., quando Nabucodonosor desce para dentro de Jerusalém e vai deportar para Jerusalém, para a Babilônia, 200 mil judeus, além de todos os utensílios da casa do Senhor e todos os profissionais que estavam dentro de Jerusalém. O segundo ataque de Nabucodonosor era no ano 597 a.C., aonde ele vai deportar para dentro de Babilônia 10 mil judeus, e estes vão trabalhar e servir como escravos. O terceiro ataque de Nabucodonosor é no ano 586 a.C., e é no ano 586 a.C. que ele vai invadir Jerusalém pela terceira vez. Ele vai destruir os muros de Jerusalém, ele vai queimar as 12 portas de Jerusalém. Só que ele não vai parar por aí. A Bíblia diz em 2º livro dos Reis, capítulo 24 e capítulo 25, que ele dá uma ordem para que o templo de Salomão pudesse ter sido destruído. Mas ele não para por aí. A ordem é essa: todos aqueles que descendem de família real e de família sacerdotal, a ordem é essa: prendam os filhos e os netos de reis e também de sacerdotes. Mas ele não para por aí. Ele olha e fala: todos aqueles que um dia já profetizaram ou haveriam de profetizar, também é para prender. Então olha o cenário. Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu os muros, queimou as portas e mandou prender rei, profeta e sacerdote. Mas ele não para por aí. Diz a Bíblia que ele dá ordem aos seus liderados, e a ordem é essa: invada os campos, e eu quero que vocês destruam toda a agricultura de Judá. Aí você vai ler no livro de Abacuque que a oliveira, a figueira, a palmeira, a macieira, a tabaqueira e todas as outras árvores foram completamente destruídas. Mas ele não para por aí. Ele manda descer
descemos currais e ele manda destruir e matar as vacas e as ovelhas. Alguém olha e fala: o cenário é assustador, o muro está caído, a porta está queimada, o rei, o profeta, os sacerdotes estão aprisionados. Agora o campo e a agricultura está completamente destruído. Mas não para por aí. O Salmo de número 137 vai nos informar que este Nabucodonosor ordenou seus carrascos a zombar dos judeus, e eles passavam na beira dos rios de Babilônia. Ele dizia: cante agora o hino de Sião para nós, cante agora uma canção de Sião para nós. A Bíblia diz que como eles não tinham motivação para poder cantar, eles pegaram as suas harpas e penduravam as suas harpas nos salgueiros, como se dissesse: penduramos a harpa no salgueiro porque não vamos vencer a guerra, penduramos as harpas no salgueiro porque não vamos vencer a peleja, penduramos as harpas no salgueiro porque nesta situação não tem como desreverter. Nabucodonosor sorria e se alegrava. Esta situação demorou 70 anos, aonde o inimigo olha para os judeus e o humilha, olha para o povo judeu e menospreza, olha para o povo judeu e começa a zombar. Mas quando eu era pequena, minha avó me disse algo que eu nunca mais esqueci. A minha avó me ensinou que não há mal que dure para sempre. Não há mal que dure para sempre. Nabucodonosor imaginou destruir o templo, prende rei, profeta, sacerdote e até os levitas penduraram a harpa. Não tem como Deus agir, não tem como Deus intervir, não tem como Deus trabalhar. Só que enquanto Nabucodonosor está travando de um lado, Deus está trabalhando de outro lado. E quem é que vai ser levantado? Isaías capítulo 44 e capítulo 45. Deus vai levantar um homem chamado Ciro, que não era judeu, que não era rei, que não era sacerdote, que não era profeta, ele era persa. Mas Deus olhou e disse: eu vou usar. Deus olhou e disse: eu quero. Deus olhou e disse: vai ser o meu pastor que vai fazer o que eu quero. Só que Ciro, ele deu a desculpa que eu dou e que você dá. Eu não tenho condições, eu não sou capaz, eu não sei, eu não consigo. Só que no 45, Deus olha para Ciro e diz: Ciro, eu irei adiante de ti, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferreiros de ferro. Ô Ciro, fica tranquilo, você é meu instrumento, mas quem vai agir sou eu, quem vai entrar sou eu, quem vai trabalhar sou eu, quem vai fazer sou eu. Levanta sua mão, porque tem uma palavra de Deus para liberar, para vender mão, para levantar e boca para dar glória aqui nesse lugar. Deus está falando comigo e eu falarei contigo. O tempo da humilhação vai acabar, o tempo da vexação vai acabar, o tempo da vergonha vai acabar, porque quando eu estou pregando aqui, a história está dividida por hiato de tempo. Isso aqui aconteceu mais de 400 anos antes de Cristo. Mas tem alguém aqui que está
Depois que o inimigo é destruído, Deus vai dar permissão para que os judeus comecem a retornar para a sua pátria. Da mesma forma que a destruição foi pautada em 3 etapas, o retorno também será pautado em 3 etapas. Primeiro, no ano 538, a.C., 50 mil judeus vão voltar de Babilônia para Jerusalém, liderados por um homem chamado Zorobabel. A segunda etapa do retorno é no ano 558 a.C. 2.000 judeus vão voltar para dentro de Jerusalém e são liderados por Esdras. A terceira etapa do retorno é no ano 445 a.C., que não se tem a precisão exata de quantas pessoas retornaram, mas eles estavam sendo abençoados e também liderados por um homem chamado de Neemias. Porém, nesta terceira etapa do retorno, alguns judeus vão voltar para Jerusalém, outros judeus vão tentar uma vida nova, espalhados pelo Império Medo-Persa. É neste ínterim que Neemias vai parar na casa de Artaxerxes. É neste ínterim que Neemias vai se transformar em copeiro. Agora Neemias está com a sua vida boa, está ganhando bem, está trabalhando no lugar bom. Se nós fôssemos contextualizar, tem plano de saúde, tem plano odontológico, tem plano de divisão, está tudo bom. Só que Neemias tem um coração de pastor, e coração de pastor é coração diferente. Aí Neemias vai dar uma olhada e vai falar: eu quero saber como que está os outros 2 grupos de pessoas que voltaram para Jerusalém antes de mim. Na cabeça de Neemias ia estar uma maravilha também. Na cabeça de Neemias ia estar todo mundo sorrindo e adorando a Deus. Aí o seu irmão chamado Anani vai trazer a informação para Neemias. E como é que o povo está? Neemias capítulo 1 e versículo 3. Ele disseram-lhe: os restritos que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande desprezo. O muro de Jerusalém está fendido e as portas continuam fechadas. Olha para cá, pastor, mas Deus tirou do cativeiro e não restaurou Jerusalém? Não. Pastor, por quê? Porque a saída do cativeiro babilônico é completamente diferente da saída do cativeiro egípcio. Vamos ver quem pega. Quando o povo saiu do Egito, saiu levando ouro, prata, vasos e metais. Quando o povo saiu da Babilônia, Salmo de número 126, eles só trouxeram sementes. E não dá para reconstruir se não tem dinheiro. Só tinha a semente. E o que eles fizeram? Plantaram árvores e pegaram os frutos das árvores e deram em adoração
Porque está paralisado dentro do palácio, querendo se incomodar, é grande e crescido. Eu vou sair do palácio para derrotar o diabo te ataca, o diabo joga pesado, o diabo joga sujo e joga de uma forma desonesta. É porque nós decidimos sair de dentro do palácio para recuperar alguém. Agora eu não sei quem é que vai pegar. Eu libero. E quem não pegar pela carne já vai louça. Quando eu leio o capítulo 6 do livro de Neemias, eu aprendo um negócio dele. 8 inimigos se levantaram. A Sanbalate, Tobias, Gesem, os profetas, as profetisas, os judeus, o resto dos inimigos, ninguém parou a obra. Põe na saia, levante a sua mão. Eu vou liberar uma palavra viva, uma palavra profética sobre a sua casa. Eu não sei qual é o inimigo que está se levantando, mas a resposta que você vai dar para ele é o capítulo 6, o versículo 3. Estou em uma grande obra e não vou parar, e não vou parar, e não vou parar, e não vou parar. Pode espalhar mentira, pode espalhar fofoca, pode espalhar fake news, pode jogar contra, pode fazer o que quiser. Eu estou em uma grande obra e não paro, e não paro, e não paro. Quem tem glória para dar? Quem tem aleluia para dar? Quem tem um livro de coração para dar para Deus? Aqui, agora, aqui, agora. Cada glória que tu dá é um pedaço da muralha que é restaurada. Cada aleluia que tu dá é um pedaço da muralha que é restaurada. O glória da igreja, o Sanbalate cai e o muro fica de pé. Tobias sai e o muro fica de pé. Enquanto a igreja da glória aqui cai o capeta e a obra é concretizada. Olha para quem está do seu lado, por favor. A garganta está inflamada, mas eu vou dar lugar. Olha para quem está falando assim, ó. Ninguém. Desse jeito, você me desanima. Fala, ninguém vai parar a obra. Olha bem, coloca do olho de diga, a obra não vai parar. Olha para cá. Tem pelo menos 6 razões pela qual a obra não foi paralisada. Vamos lá? A primeira razão, capítulo 6, versículo 3. Neemias estava decidido: estou em uma grande obra e não posso. Então a obra não parou, porque Neemias estava decidido. Decidido. Pode tacar pedra, eu não paro a obra, eu estou decidido. Pode mostrar a língua, eu não paro a obra, eu estou decidido. Pode fazer careta, eu não paro a obra, eu estou decidido. Pode colocar o nome na boca do saco, no rabo, na roda, no corpo do cavalo. Pode fazer o que quiser. Eu já decidi. Eu não paro enquanto eu não acabar. Eu não paro enquanto eu não acabar. Eu não paro. Eu não paro enquanto eu não acabar. Segunda razão pela qual a obra não foi paralisada, capítulo 6 e versículo 5. Olha o que está escrito: então Sanbalate, da mesma maneira, pela quinta vez, enviou seu moço com uma carta aberta. Com uma carta aberta. Com uma carta aberta. Então na mão do adversário tem uma. Na mão do adversário tem uma. A carta não
oposição, a carta da inveja, a carta dos ciúmes, a carta da oração contrária. Agora olha o que está escrito no capítulo 1 e no versículo de número 7, capítulo 1 e versículo, aliás, capítulo 2 e versículo de número 7, disse mais alguém: se parece bem, dei-me cartas para os governadores da lei do rio, como também uma carta para Asaf, o guarda-dos jardins do rei. Agora pega a palavra, no capítulo 6 tem a carta de Sanbalate, mas no capítulo 1, no capítulo 2 tem a carta do rei, no capítulo 6 é a carta do governador, no capítulo 2 é a carta do rei, no capítulo 6 é a carta do invejoso, no capítulo 2 é a carta do que deu autorização para fazer a obra. Então por que a obra não parou? É porque quem me deu a carta de autorização é maior do que quem vai a carta para fora. Eita, a carta que Deus te deu é maior do que a carta do Sanbalate. A carta que Deus te deu, pastor, não me entendia, a última palavra não veio do Sanbalate. A última palavra veio de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. Deixa eu ver quem tem a carta. Deixa eu ver quem tem a carta. Primeiro, a obra não parou porque Neemias estava decidido. Segundo, ele não parou. A obra não parou porque ele tinha uma carta maior. Terceiro, capítulo 4. É Bíblia. É Bíblia. Capítulo 4. Capítulo 4, versículo 18. É Bíblia. É Bíblia, é Bíblia, é Bíblia. Capítulo 4, versículo de número 18. E os edificadores trazia em sua mão, cada um deles, uma espada cingida. Sabe por quê, varão? A obra não parou? Neemias está decidido. Ele tem a carta maior. Mas em terceiro lugar, ele entendeu: eu não posso descer para a guerra desarmada. Então, uma mão é ferramenta para reconstruir, mas a outra mão é espada para guerrear. É espada para guerrear. Agora, olha para minha cara e responde: quem é que consegue parar o crente que tem espada na mão? Quem é que consegue parar o crente que tem a espada na mão? Espada! Se tiver com a espada, a obra não vai parar. Se tiver com a espada, o capeta não para a obra. Se tiver com a espada, eu sei que tem muita igreja por aí que trocou a espada por faquinha de serra. Eu sei que tem muita igreja por aí que trocou a espada por outras coisas. Mas aqui, na Assembleia de Deus, sem detonar, tem espada. Aqui é espada. Não é canivete. É espada. O que era errado ontem é errado hoje. É espada. Aqui é espada. Eu louvo a Deus que vai reformar, que vai crescer. Mas
Mas eu tenho certeza que não vai ser feito igual alguns lugares, que até balada gospel eu estou colocando. Pra gente que perdeu a espada e tem que ficar fazendo falcatrua. Não, pastor, mas se não quiser baladinha gospel, o jovem não vem. A jovem não vem, meu filho. Não é a igreja que tem que se adaptar ao jovem. É o jovem que tem que se adaptar. Capítulo 6, versículo 9. A expectativa do aniversário é: vamos pressionar que ele pare. Final do versículo 9. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas. Sabe o que é esforçar as mãos aqui? Esforçar a mão é mais ou menos isso. É você pegar na mão de quem está fraco e levantar. Pegar na mão de quem está ferido e levantar. Pegar na mão de quem está machucado e levantar. Sabe o que Deus está dizendo para mim aqui nessa noite? Se não tiver ninguém para pegar a tua mão, porque você se feriu e te machucou, eu vou fazer igual eu fiz com o Pedro, que estava afundando, os discípulos estavam ligados, olhando, só que Jesus veio, com a cima casada, ele disse: Pedro, pega na minha mão, pega na minha mão, pega na minha mão. Nesta noite, pela graça de Deus, tomando conta desse lugar, aqui nesta noite, há uma mão que está te dizendo: vinde a mim, todos os que são cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tem uma mão que diz: eu te guardo, eu te protejo, eu te ligo. Pega na minha mão, agarra a minha mão, segura a minha mão. Capítulo 6, versículo 16. Parte final do texto. Porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Aqui é para você pegar esse mistério aqui. Aleluia, papai. Sambalat, Tobias, Gesem, judeus, árabes, noadias, profetas e profetisas sabiam de uma coisa: o rei autorizou reconstruir. Só que eles não sabiam de uma coisa: eles não estão trabalhando sozinhos. Cada pedra que é colocada lá, eles não estão sozinhos. Cada chutar, eles não estão sozinhos. E quem é que está com eles? Quem é que está com eles? Quem é que está com eles? Até certo já está, mas está. O rei da terra não está, mas o rei do céu está. O
Dá para eles o que você trouxe, vai. Aleluia!